Boa tarde, queridos, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Vera Garcia e nós vamos mais uma aula da Escola de Princípios. Essa é a terceira aula do primeiro módulo, amém? Vamos orar? Vamos colocar essa aula na presença do Senhor? Pai amado, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado por tua unção, por tua graça, em nome do Senhor. Te pedimos, Senhor, pela tua sabedoria, Senhor, venha nos encher, Senhor, que nós possamos entender, Senhor, do teu chamado. Pai amado, supre as necessidades dos alunos, das alunas, Senhor, que aquele que tiver ausência, Senhor, que o Senhor venha estar suprindo. Te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, a primeira aula nós falamos sobre o novo nascimento, já falamos sobre batismo nas águas, já falamos gratidão e honra, já falamos sobre dízimo e oferta, e essa aula de hoje nós vamos falar sobre salvação. Tem muita definição para essa palavra salvação. O plano de Deus para a salvação, para o homem, é para cada indivíduo. Ele age de forma diferente para com cada um, mas nós precisamos entender esse propósito dele para nos salvar. Amém? Essa palavra salvação, ela significa muitas formas, ela tem muitos significados. Tirar o livrar do perigo, dar saúde a alguém, transpor, vencer, preservar, registrar dados e arquivos, guardar, livrar do inferno, saudar da artilharia, livrar-se, obter salvação eterna, acertar-se e acolher. Então, nós podemos falar muitas coisas dela, né? Só que isso tudo a gente olha, essas palavras, essas qualidades, a gente olha para quem? Jesus, né? Teve bastante qualidades dessa. Porém, aqui o nosso objetivo é expor o conceito mais importante que essa palavra ela representa. O plano de Deus para a salvação do homem, para salvar o homem, para resgatar o homem. Desde que o homem desobedeceu lá no Jardim do Éden, Deus tem colocado o seu plano em prática, o seu plano de salvá-lo. Então, quando o homem comeu lá da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele perdeu a conexão com Deus, porque morreu espiritualmente. E para entendermos isso, nós precisamos conhecer melhor as Escrituras, a forma como o Criador fez. Amém? Então vamos ver lá em Gênesis. O que aconteceu? O Senhor fez um boneco de barro, deixou lá prontinho e soprou na narina dele o fôlego de vida do Senhor. Então Deus soprou no boneco de barro e o homem tornou-se a ser alma vivente. Até então o homem começou a ter corpo, alma e espírito. Amém? Mas só que nesse período, quando ele esteve lá, que ele comeu, que ele desobedeceu, ele perdeu a conexão com Deus. E a palavra dizia o quê? Se comeres do fruto, certamente morrerás. E ele morreu espiritualmente. Tanto que o Senhor tirou Adão e Eva do jardim e colocou ele em outro lugar. Houve separação ali do homem com Deus. Amém? E Romanos 3, 23, 24 diz assim, ó, Paulo fala assim: porque todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Então, o plano de Deus para a salvação do homem, ela é tríplice, ela quer salvar, ela quer alcançar o nosso espírito, o nosso corpo e a nossa alma. Amém? O plano de resgate. As consequências do pecado, ele leva à morte, a morrer em vários sentidos, né? Tem uma consequência, nós pecamos, a consequência vem. Nós podemos pedir perdão dos nossos pecados, mas tem uma consequência com isso, amém? Então nós temos que cuidar, então quando às vezes nós fizemos pecados conscientes, então nós temos que cuidar muito nesse ponto, amém? Nós vamos aprender isso durante o nosso estudo. Mas hoje nós vamos falar de um outro ponto, né? Sobre salvação. A morte espiritual, a morte física e a morte eterna, a Bíblia fala sobre ela na Bíblia, né? Ela está mencionada na Bíblia, que quando o homem peca, ele leva a 3 níveis de morte. A palavra morte, ela vem do grego de thanatos, significado separação. Então, é a separação do homem com Deus. Amém? Então, vamos ver o que a Bíblia fala a respeito de morte espiritual. Lá em Gênesis 2,17 fala assim, ó: contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comeres, com toda certeza morrerás. Então, morreu espiritualmente.
E ao desobedecer Deus e Adão, desobedecer a Deus, Adão e Eva ficaram separados de Deus, né? Tanto que o Senhor vinha toda final de tarde para conversar com Adão, para dialogar com ele, e chegou uma tarde, o Senhor veio, o Deus veio, e Adão, onde é que tu estás? Ele estava escondido por causa que ele estava envergonhado, que estava nu. E ele perguntou, por que estás nu? Né? Então ele teve o discernimento do conhecimento do bem e do mal. Amém? E Romanos 6:23 fala assim, ó, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Graças a Deus, né, que teve um plano, né? Que o Senhor já havia feito um plano, traçado um plano para nos resgatar, através de Jesus Cristo. Segunda morte, morte física ou morte corporal. Como Gênesis 3:19 fala assim, com o suor do teu rosto comerás do teu pão, até voltares ao solo, pois da terra foste formado, porque tu és pó, e do pó da terra retornarás. Então, é a separação das partes materiais e espirituais. Quando nós morremos, nós vamos lá ser enterrado, né? Enterrado, cremado, enfim, nós vamos para lá. E o nosso espírito, ele muda. O nosso espírito vai com o Senhor e o nosso corpo vai para a terra, vai voltar, ou em forma de cinza, ou, né, a forma que desejar, claro. Mas um vai para lá e o outro vai voltar para a terra, porque é matéria. Amém? O outro ponto, em Jó fala, Jó 34, 14 e 15, e Salmos 146, 4 também fala a respeito disso. Tá? Anota esse versículo para depois você olhar. Amém? A terceira morte que a Bíblia fala também é sobre morte eterna, ou a segunda morte. Isso está lá em Apocalipse 21, 8, que diz assim, porém, quanto aos covardes, incrédulos, depravados, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os bruxos, os ocultistas, os idólatras, todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será o lago do chofre, o lago do fogo, que arde perpetuamente em meio ao enxofre. Então, esta é a segunda morte. É falecer sem ter recebido a Cristo como nosso Salvador. Então, esse aguardarão o juízo final, até que serão julgados e lançados lá no lago de chofre. Por isso que é importante nós estarmos aceitando Jesus, andando no caminho do Senhor, e nós ganharmos, saber que aquelas vidas que não tiveram contato ainda com esse evangelho, com esse aceitar de Jesus Cristo, é importante que eles venham ao Senhor. Estão entendendo? Porque depois tem um outro julgamento, né? Tem um outro processo de vida. Mas deixam para aceitar Jesus Cristo no leito de morte. Amém. O importante é que eles aceitaram ao Senhor Jesus Cristo. E nós vamos ter que tomar a consciência para nós trabalharmos no reino. Amém? Vamos aprender sobre isso também. Salvação e reino. Os dois são dois processos diferentes. A salvação de Deus. O primeiro estágio da salvação refere-se da vida no espírito. Então, Deus salva no espírito do homem através da regeneração, pela graça. Não somos merecedores. É o novo nascimento no espírito que acontece quando o homem confessa Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, que ele é o único e suficiente Salvador. Entenderam? Então, são dois processos. No seu espírito e no meio do sacrifício dele, o homem tem vida. Então, ao crer e ao declarar essa verdade, o espírito do homem, ele nasce de novo. Ele deixa de ser criatura para ser filho de Deus. Amém? Filho por quê? Jesus Cristo é o primogênito. E nós viemos após ele. Amém? Em João 1,12 fala, mas todos quantos os receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Amém? Então, se nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós vamos ser filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Na conversa entre Jesus e Nicodemos acerca do novo nascimento, do nascimento no Espírito, Jesus explica isso, né? Ele explica dessa forma. Está em João 3, 5, 6, que diz... Jesus fala assim, em verdade te asseguro que quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém? Então, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.
Porém, reino e salvação são dois pontos diferentes. Viu que eu falei ali atrás? Dois pontos diferentes. São coisas diferentes, mas adiante, né, mais para frente a gente vai falar essa divisão. Nós falaremos sobre isso mais para frente. Então, cada ser humano ele precisa nascer de novo no Espírito para ter a vida eterna. Então, nós aceitarmos o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós temos a vida eterna. Amém? E o faz quando reconhece o Filho de Deus, quando a gente reconhece lá. Amém? Ser salvo é receber o favor de Deus, manifesto no sacrifício de Cristo. Então, proposto e repartido gratuitamente. Ele e pela graça para todo aquele que crê. Então, se Deus o salvou, ele salvou. Então, você não vai perder a salvação. Mas só que nós precisamos andar no caminho do Senhor para que nós possamos entrar no reino de Deus, reinar com Cristo. Esse é o nosso foco, reinar com Cristo. Efésios 2, 8, 9 diz assim: portanto, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, né? É dom de Deus, mas nem por intermédio de obras, a fim de que ninguém venha se gloriar por esse motivo. Se fosse dom nosso, eu ia lá, fazia esmola, ou dava oferta, ou fazia isso, ou dava muita cesta básica, estava de bom tamanho. Não, não vem de nós, é dom de Deus. Amém? Do Senhor. O homem é salvo, recebe vida no seu espírito, quando ainda é pecador. Então, lá em Efésios 2:1 fala: ele vos concedeu vida, estando vós mortos nas nossas transgressões e pecados. E não há nada que o homem possa fazer para Deus amá-lo mais. Não tem nada mais. Ou para Deus amá-lo menos. Deus já deu seu filho. Então, o amor maior ele já fez pelo homem. Já fez por minha vida e já fez pela sua vida. Amém? João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Então a salvação é dom de Deus, é dons não irrevogáveis. E se o homem for infiel, será corrigido pelo Pai. Amém? Você vai lá, fez errado, fez pecado, pede perdão ao Senhor, corre rapidinho. Nós também vamos ter uma aula sobre perdão. Rapidinho para a presença do Senhor, para se justificar e ficar perante o Senhor bem. Amém? Deixa eu ler um versículo bem grande que está aqui em Hebreus 12, 4 até o 8, que diz assim: ora, na guerra contra o pecado, ainda não tendes resistido até o extremo de derramar seu próprio sangue. E estáis esquecidos na palavra de encorajamento que ele vos dirige como os filhos. Filho meu, não despreze a disciplina do Senhor, nem desanimes quando por ele você é repreendido. Pois o Senhor disciplina quem ama e educa todo aquele que recebe como filho. Suportai as dificuldades, aceitando-as com disciplina. Deus vos trata como filhos. Ora, qual o filho que não passa pela correção do seu pai? Mas se estáis sem orientação, da qual todos se tornaram participantes, então não sois filhos legítimos, sois bastardos. Então, quer ser filho legítimo? Aceite o Senhor Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador. Amém? O segundo estágio é a salvação acontece na alma. Então, a alma humana é a sede da consciência, da razão, da vontade, dos sentimentos, das emoções. A alma humana, ela é salva pela palavra de Deus. Por isso que nós precisamos prosseguir andando no caminho do Senhor e querendo fazer a leitura da palavra, querendo buscar, querendo fazer as escolas, porque isso traz salvação na nossa alma. Tá entendendo? Porque o nosso espírito já se voltou para o Senhor lá o dia que nós confessamos. Só que o nosso caminhar nós temos que aprender com Jesus. Amém? Tiago 1, 21, 22 diz: portanto, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e paciência da maldade, e vos implantada, a qual é poderosa para salvar vossas almas. Sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvinte, iludindo-vos a vós mesmo. Amém? Então seja praticante. O que você lê, o que você aprende, pratica. Né? Você pode não estar em momentos, ou pode até ter algo dentro de você que você, isso não é para mim, mas não.
pratique a palavra do Senhor, porque isso vai trazer o que para você? Restauração, vai trazer crescimento, vai trazer sabedoria para a sua vida. Amém? A partir do novo nascimento no Espírito, a alma humana ela deve iniciar um processo de transformação ou de santificação. Para que isso ocorra, o crente ele precisa praticar na palavra, ele precisa estar disposto a negar a si mesmo, carregar a sua própria cruz, como Jesus disse, né? Lá em Mateus 16, 24, 27. Declarou aos seus discípulos: se alguém deseja seguir-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida, pois do lucro terá uma pessoa que se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou de que poderá dar ao ser humano em troca a sua alma, mas o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos e então recompensará a cada um de acordo com as suas obras. Amém? Como Deus é perfeito, né? Jesus fez todo o sacrifício, ele foi junto ao Pai, mas ele vai retornar para nos recompensar. Se manter firme. Amém? Nesse texto ele revela que a salvação das almas ela depende do cristão. Então, na sua entrega e no seu deixar, no seu lavar, né? Deixa sua vida se lavada pela palavra, se envolva. A salvação na alma ela não perde a graça. Então, ela depende da disposição do cristão e pode ser perdida. Então, nós temos que cuidar para não perder a nossa salvação para o reino de Deus. A salvação na alma é, portanto, um processo de transformação que a palavra produz no entendimento do ser humano. Por isso é muito importante nós conhecer e estudar as Escrituras, porque nelas está escondida a salvação da alma humana. A cruz, ela fala de morte, né? E Paulo disse assim, fui crucificado juntamente com Cristo e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. E é essa nova vida que agora vivo no meu corpo. Vivo-a exclusivamente na fé do Filho de Deus, que me amou e sacrificou por mim. Gálatas 2:20. Que tremendo isso, né? Paulo disse isso. Paulo era um perseguidor dos cristãos, um perseguidor dos judeus. E ele, sendo judeu, mas ele trabalhava para os romanos. Então, ele era um perseguidor dos judeus, dos cristãos. E ele foi num caminho lá, Jesus Cristo apareceu para ele, ele foi transformado. E ele quis essa transformação na vida dele. E ele foi um seguidor de Cristo. Amém? Nós temos que... Ele disse o quê? Sejam meus imitadores, porque eu me neguei a mim mesmo. Eu sou imitador de Cristo. Então é isso que nós temos que ser. Imita a mim. Então faça você, deixa seus filhos se ver em você, deixa você se ver em seus pais, deixa você, futuramente, se não tem pai, não tem família agora, mas futuramente quando casar e tiver uma família, deixa a próxima geração se ver em você. Eu disse para o meu esposo um tempo, né? Eu disse para ele assim, amor, nós estamos aqui tão acostumadinhos, sentadinhos no banco, com tanto conhecimento, com tanta sabedoria que nós temos, com tanta bagagem que temos, experiência. Não podemos ficar assim. Nós temos que transpor a nossa sinceridade, a nossa vida, a nossa transparência, porque a nossa vida agora é uma vitrine. Nós temos que falar isso, nós temos que trabalhar no reino de Deus. Então nós estamos aqui, por isso que estamos aqui, aprendendo a cada dia. Amém? Assim vai ser com você. Continuando. Romanos 8,36 diz, como está escrito, por amor a ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelha para o matadouro. Quando meu esposo foi no encontro com os homens, e daí tinha um pastor lá, estava dando tchau, abracei ele, beijei ele, daí chegou um pastor no meu lado e me falou assim, isso, irmã, abraça bastante, beija bastante, porque esse não volta mais, esse vai morrer. Vai voltar morto, né? Eu disse, ai, misericórdia, né? Ele disse, não, mas vai morrer, mas vai vir nova criatura. E realmente veio nova criatura. Que o Senhor faz essas maravilhas na nossa vida. Amém? Continuando. Lá em 1 João 5, 3, 4 diz assim, portanto, nisso considerei o amor de Deus, em que pratiquemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e este é o triunfo que vence o mundo, a nossa fé. Amém?
Que tremendo isso, né? E quem resiste a essa transformação do seu entendimento, ele perde a salvação na sua alma. Então, porém, o arrependimento no início do processo. Então, vamos se arrepender. Se errarmos, dá tempo de voltar. Amém? O terceiro estágio da salvação acontece no corpo físico. Lá em Filipenses 3:21 diz: No entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transforma nossos corpos humilhados, tornando semelhantes ao seu corpo glorioso, pelo poder de que capacita a colocar tudo que existe debaixo do céu no pleno domínio. Amém? Recebemos corpos glorificados, semelhantes a de Jesus. Amém? Tremendo, né? A palavra do Senhor é tremenda. Nós não somos cidadãos do céu, gente. Nós não somos daqui da terra. Nós sabemos que depois que nós morremos, nós sabemos para onde vamos. Amém? Vamos para o braço do Pai. Amém? Glória a Deus por isso. Romanos 8:29 diz: Portanto, aqueles que antecipadamente conheceu também, os predestinou para serem semelhantes à imagem do Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. Assim como foi Jesus Cristo, também será como o cristão, que entrega sua vida a Ele e busca transformação na sua mente, no fim dos tempos. Amém? Portanto, o plano de Deus para o homem contempla em uma só salvação. Quando aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, o que acontece nos 3 estágios? No espírito, que é o novo nascimento, na alma, o processo de transformação da mente e no final de tudo, recebemos um corpo glorificado, para segundo as nossas obras para nós reinarmos com Cristo. Amém? Essa é a nossa palavra que nós tínhamos para hoje. Que o Senhor te abençoe, que você tenha uma ótima semana, que você venha praticar essa leitura da Bíblia e nós nos encontramos até semana que vem. Amém? Deus te abençoe e um beijo no teu coração. Amém, queridos?